E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje é dia da gente falar de coisa sofisticada. Você que gosta de finanças sofisticadas, me acompanha que eu vou explicar um dos mais brilhantes, controversos derivativos que existe no mundo hoje, que é o Credit Default Swap. E na época da crise de 2008, o que efetivamente levou praticamente todo mundo à falência, inclusive a AIG, que era a maior seguradora americana, foi esse seguro fake. O Credit Default Swap é um seguro falso, né? Você compra, mas você não compra na expectativa de ter que executá-lo caso a empresa deixe de pagar. Na época, eu julguei que um sistema que, se não me engano, na época dava em torno de 57 trilhões de dólares de valor nocional, ou seja, de dívidas protegidas por esse sistema de Credit Default Swap, de CDS ou CDS, como eu vou falar a partir de agora, não fazia sentido porque ele não tinha de fato o objetivo segurador. Quando você compra um seguro, o seu carro é roubado, você quer receber o seu dinheiro. O CDS tem mais ou menos a mesma lógica, só que não é para isso que ele funciona. Me acompanha. Então, pessoal, vamos falar mais ou menos como funciona isso, né? Vamos supor que você compre um título argentino. O título argentino paga, por exemplo, 12, 15% ao ano em dólar, naturalmente não é na moeda argentina, em dólar, e você tem um medo enorme de que a Argentina não vá pagar. Então você compra aquilo, é de altíssimo risco, 12, 15% ao ano em dólar é um retorno significativo. O que você pode fazer para registrar no seu balanço esse derivativo sem risco? Você pode contratar um seguro para que aquele sujeito garanta, se você, por exemplo, comprou 10 milhões de dólares de título argentino e a Argentina der default significa que ela oficialmente dentro do contrato ela não paga, você consegue receber daquele terceiro que te garantiu. Então é um seguro para dívida de terceiros. Nós temos isso com enorme frequência, né? Se você faz um financiamento imobiliário, você é obrigado a pagar um seguro que, se você tiver algum problema de não conseguir pagar, mas normalmente problema relacionado a invalidez, morte, câncer, etc., várias outras questões, aquela seguradora vai bancar o banco e você deixa de dever aquele dinheiro. Então, esse seguro para crédito é extremamente comum, né? O que acontece é que esse segurador, esse cara que te vendeu, por exemplo, a 2% ao ano, essa segurança contra o título argentino, contra o default argentino, esse cara não é uma seguradora. Ele é normalmente um intermediário, ele é normalmente um terceiro, às vezes é uma pequena asset, às vezes assim, eu não sei exatamente quais são as regras para participar desse mercado, mas são normalmente operadores. O cara ele não está vendendo para você o CDS, né, o Credit Default Swap, quer dizer, ele não está trocando de risco com você, por isso que o nome é swap, porque ele tem intenção de te pagar se a Argentina, por acaso, falhar o pagamento. É porque ele vai acreditar que a Argentina, se ele vender o seguro para você, por exemplo, a 2% ao ano, significa que dos 100 milhões de dólares que você comprou de título argentino, você vai ter que pagar 2% por ano para que aquele cara te garanta que aqueles 15% ao ano que a Argentina vai te pagar vão chegar. Você paga 2 milhões de dólares, né? São 100 milhões de dólares, 2% ao ano para garantir 12, 15. Então você tem um ganhozinho maior e uma segurança de que se a Argentina der default nesse meio do caminho, você em tese recebe aquele dinheiro. Agora o que acontece é o seguinte, esse cara não quer te pagar. Ele não quer, se a Argentina quebrar, ele não quer ficar com aquele Credit Default Swap na mão. O que ele faz? Ele compra por 2 aquele seguro. Né? Perdão, ele recebe 2 milhões de dólares de você para te segurar por um ano. Se a Argentina em um mês, por exemplo, mudou de presidente, ou teve uma melhora no ambiente, ou o mundo todo melhorou, e esse seguro, por exemplo, caiu para 1,5 milhão de dólares, 1,5%, né? Aí o cara pega ele é obrigado a te pagar 100 milhões de dólares se a Argentina der default. Ele recebeu 2 milhões de você. Ele faz o seguinte, ele compra de terceiros esse mesmo seguro por 1,5 milhão. Agora, esse terceiro vai garantir
o título de 100 milhões da Argentina e esse cara repassou essa obrigação para terceiros. Só que ele recebeu 2 milhões de você e pagou $1,5 milhão para o outro. Né? Em compensação, se por exemplo a situação da Argentina piorar, ele recebeu $2 milhões de você para segurar os títulos que você comprou, a situação da Argentina piorou, esse CDS subiu de 2% para 2,5%. Aí ele fica com medo, poxa, eu espero, porque se passar um ano ele recebeu o dinheiro dele tranquilo. Eu espero ou fico no medo da Argentina dar um default e eu ter que pagar $100 milhões? Aí ele fala, não, eu tenho muito medo, a Argentina é muito perigosa. Então ele faz o seguinte, ele compra o seguro de um terceiro por $2,5 milhões para reduzir o risco dele. Então ele recebeu 2, pagou 2,5, perdeu $500 mil. Esse mercado não é, essas pessoas que eu estou falando, que estão vendendo seguro de crédito, não é a seguradora que você, a Tokio Marine, que você contratou para segurar, o que o banco exigiu que você contratasse para segurar o seu crédito imobiliário, né? Se você por acaso não puder pagar por alguma questão de motivo de força maior. Não tem nada a ver, esse cara não vai pagar. Né? O CDS não é um jogo de seguro, de fato, é um jogo de preço. Então o que está acontecendo ali, e por isso que esse mercado é ridiculamente líquido, né? São especuladores. Se você recebe o dinheiro vendendo o CDS, né? Se você recebe os $2 milhões, o risco da Argentina cai, você pode transferir essa obrigação de segurar o título de $100 milhões para um terceiro ganhando 200, 300, 400 mil dólares, às vezes em um mês, em 2 meses, em 3 meses. E os caras fazem isso com praticamente o mundo inteiro. Então, esse mercado, na hora que colapsou em 2008, que começou a ter de fato default, porque default significa você conseguir registrar no contrato, com regras contratuais que o sujeito não pagou. Isso é complicadíssimo, isso às vezes leva anos, entendeu? Meses para você poder de fato. Ninguém chega e diz, olha, eu não vou te pagar e aí dispara uma cláusula contratual. O cara vai empurrando com a barriga até o máximo. Então, esse mercado não é um mercado que está preparado, por exemplo, para uma quebradeira, como aconteceu nos Estados Unidos em 2008, quando quebrou o Lehman Brothers. O Lehman Brothers teve que muitos recebíveis do Lehman estavam garantidos por pequenininhos, né? Então, e o Lehman quebrou de um dia para o outro. Então o que aconteceu é que todos esses pequenininhos quebraram porque eles não têm condição nenhuma de fazer aquela garantia, de garantir aquilo. Né? O que aconteceu nessa época é que a AIG, que é uma seguradora, olha que coisa interessante. Quando você está brincando de especular, ou seja, eu compro porque eu acho que vai melhorar o clima e eu vou conseguir, eu vendo, né, o CDS, eu vou conseguir vender ele mais barato para alguém ou comprar de alguém mais barato esse seguro e eu vou ter um ganho. Quando você está no trade, na especulação, é coisa que dura 2 dias, 1 semana, 1 mês, e você ganha dinheiro em uma, perde em outra, exatamente como você faz na bolsa, mas você não tem nenhuma intenção de pagar. Naquela época, pela minha lembrança, a AIG chegou a vender seguros. A AIG é uma maior seguradora americana na época, né? Chegou a vender seguros para valores em torno de $150 bilhões, né? Tá no filme Inside Job que eu recomendei, acho que é $150 bilhões. Qual é o problema? Quando a AIG faz isso, você tem segurança, você tem confiança de que ela vai pagar. E ela não podia pagar, por isso que o governo americano, assim, a AIG ia quebrar, ia dar um problema tão catastrófico no mundo, tão dominó no mundo, nessas regras de seguro, que o governo americano teve que entrar no capital da AIG, entrar no controle da AIG para poder dar essas garantias. Então, quando a AIG começou a brincar disso, as pessoas não estão olhando mais para o outro lado. Pô, tem um especulador do outro lado que não vai me garantir nada, entendeu? Mas como eu pago para aquele cara $2 milhões, eu consigo registrar no meu balanço aqui que eu vou ter aquela receita certa da Argentina. E aí tem questões contábeis, etc., depende da contabilidade do país, que são boas para isso. Quando o cara quebrar, se a Argentina quebrar, e eu estou com um especulador do outro lado vendendo seguro para mim, eu sei que ele nunca vai pagar nada. Agora, quando a AIG oferece, eu tenho expectativa de que ela vai fazer aquele pagamento, né? Então, o CDS, para que ele serve? Você deve estar achando isso absolutamente estranho, que é um seguro que, na prática, nem o cara que está comprando o seguro espera que vai receber, se por acaso alguém entrar em default. Por que ele não espera? Porque o default, como eu te falei, é tão raro, é tão cisne negro, que esse mercado raramente vai ser acionado, e certamente, se for acionado, ele não vai ser acionado para centenas de bilhões de dólares, vai ser acionado para uma coisinha pequena, para um sinistrozinho pequeno. Então, o que as pessoas usam esse mercado é exclusivamente para dar preço.
Antigamente, para saber risco país, você tinha que ver uma medida do juro nos Estados Unidos, juro do título brasileiro, Hoje, esse risco é dado pelo CDS, pelo Credit Default Swap do Brasil, que em tese significa o risco, né? Uma medida de risco, o apetite que as pessoas têm para dar segurança, seguro daquela dívida brasileira, evidentemente a dívida denominada em dólares, né? Para poder calcular qual é o risco real daqueles recebíveis. O risco, quando eu falo de risco no Brasil, a gente está falando de risco de default de dívidas denominadas em dólar. Toda empresa que tem negociação fora do Brasil, que tem dívida em dólar, etc. Toda empresa tem isso. E antigamente, se eu dependesse exclusivamente da negociação desses títulos, né, eu talvez não tivesse um preço tão acurado, porque ele não é tão líquido como o mercado de CDS. Mas o mercado de CDS é tão líquido, tem tanta gente especulando com a dívida de empresas quebrando, empresas que não estão quebrando, empresas de altíssimo nível. Porque se você lembrar do filme A Grande Aposta, no filme A Grande Aposta, o cara estava pagando para o banco para segurar essas dívidas imobiliárias, e o banco estava achando a maior graça, porque o banco ganhava em cima de 2 bilhões de dólares, o banco ganhava 0,5%, quer dizer, uma fortuna, e ele sabia que aquilo ali nunca ia quebrar. Por que ele achava que isso nunca ia quebrar? Porque nunca quebrou. Então ele estava recebendo, vamos supor, 10 milhões de dólares por ano para segurar um monte de recebíveis que nunca tinham quebrado. Se você lembrar do filme, isso aconteceu com o personagem do Christian Bale, que foi a um banco para comprar esse seguro. O banco falou: por que esse cara está fazendo isso? O banco falou assim: eu vou ganhar 10 milhões de dólares por ano à toa, de graça. Acho que ele até pagava um pouquinho mais. O que aconteceu é que na hora que começou a quebrar tudo, o banco teve que pagar a ele 1,5 bilhão, que era o que ele tinha lá, que deu de default. Inclusive, o grande mote do filme, o que é quente do filme, quase ninguém percebeu, foi que os bancos começaram a fraudar o preço desse seguro. Se esse seguro fosse negociado em mercados livres, não era esse seguro, quem dava o preço desse seguro era o próprio banco na época, porque esse seguro não era negociado, era muito raro, o seguro contra default de hipoteca, né, de hipoteca americana. Os bancos estavam dizendo para ele: não, o risco não aumentou, o risco não aumentou, o risco não aumentou, o risco não aumentou. Então ele tinha comprado um seguro para um risco baixíssimo, o risco foi gigante, o preço do seguro deveria ter subido absurdamente, e aí ele poderia vender esse seguro para um terceiro, ou para o próprio banco, não sei se era o JP Morgan na época, e receber uma fortuna. Então os bancos esconderam o valor, né? Mas no mercado livre de CDS, não. No mercado livre de CDS, a formação de preço indica claramente qual é o risco, né? Então é isso, pessoal. Se vocês lerem o meu artigo lá de 2009, vocês vão ver que eu fui bastante agressivo com o CDS, porque na minha cabeça o CDS como instrumento de seguro não funcionava. E isso continua valendo. A ideia que eu tinha na época continua valendo. A questão é que não tinha ficado claro para mim, realmente a cobertura especializada não era muito boa, todo mundo estava condenando o CDS. Eu acho que, se não me engano, o Obama na época queria acabar com o CDS e tudo. A cobertura especializada não era muito boa. E eu não tive a percepção e a noção de que o objetivo do CDS é um jogo de apostas, em que as pessoas tentam ganhar e perder de acordo com a evolução do risco. Então acaba sendo que o valor do CDS é uma indicação específica do risco que aquele recebível tem naquele momento. E isso é utilizado para base de inúmeros contratos no mundo, então tem um valor, não é um valor de seguro, é um valor de precificação, que é uma das principais funções de um mercado líquido.